dividendos em dólar. Todo mundo gosta de ganhar dividendos. E se for em dólar, melhor ainda. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os REITs, que seriam aí os primos dos fundos imobiliários americanos. Então, se você quer saber como você pode ganhar dividendo em dólares, fica ligado aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho e de forma bem simples. Eu me chamo Alan de Oliveira, tenho mais de 15 anos de experiência trabalhando no mercado e vou tirar todas as suas dúvidas sobre os REITs. Bom, REITs nada mais é do que uma sigla para Real Estate Investment Trusts. Basicamente, eles são os primos dos fundos imobiliários. Aqui no Brasil, a gente tem essa classe de ativos que provavelmente você já está familiarizado. O que são os fundos imobiliários? Eles pegam alguns imóveis, um imóvel, e aí ele junta vários investidores. Um investidor dá 1.000, outro dá 5.000, outro dá 10.000, outro dá 200, outro dá 500 reais, outro dá 1 milhão, enfim. Juntam investidores de diversos tamanhos, pessoa física, institucional, quem desejar entrar, junta o dinheiro de todo mundo, pega esses 100 milhões e compra o imóvel. Aí o fundo imobiliário administra, é dono daquele imóvel agora e pega os aluguéis e repassa para os cotistas. Os REITs são basicamente a mesma coisa com algumas diferenças. A principal diferença dela, eu diria que é o caso de ser uma empresa e não um fundo. Aqui no Brasil, o fundo é um fundo, o nome já diz, é um fundo imobiliário. Os REITs são empresas que investem no setor, no segmento imobiliário. Então são empresas que compram imóveis para ganhar aluguel. E quando a gente fala em setor imobiliário, pode ser tudo, pode ser desde uma sala comercial, desde um terreno para plantação, tudo, qualquer coisa que envolva aí mercado imobiliário que possa gerar renda, aí os REITs estão incluídos. Os REITs, da mesma forma que os fundos imobiliários, também têm um incentivo do governo fiscal, então eles têm que ter boa parte dos seus ativos, boa parte do seu patrimônio em imóveis. Aqui no Brasil, os fundos imobiliários têm que pagar 95% do seu fluxo de caixa mensal como forma de dividendos. Já os REITs, ele tem uma pequena diferença. Eles têm que pagar 90% do seu resultado. Isso tem uma gigantesca diferença. Qual é a diferença disso? Lembra aquela confusão que teve entre a CVM e esse fundo imobiliário? Se você não acompanhou essa novela, eu fiz um vídeo aqui, são 2 vídeos que estão aqui no canal do Quinvo, que você pode acompanhar tudo o que aconteceu. O link vai estar aqui, você pode clicar nesse vídeo e ver o que aconteceu. Mas basicamente é que a forma de contabilidade que a CVM pediu para o fundo Max Renda Fixa fosse similar como se fosse no mercado americano, onde as amortizações, a depreciação do imóvel já será contabilizado no seu balanço e você só pode pagar dividendos se tiver lucro. Lá é assim. Então, se por acaso o imóvel teve uma depreciação, perdeu valor de face, o preço do patrimônio daquele imóvel diminui. Com isso, é possível ter um prejuízo contábil e ele não poder pagar resultados. Então, a contabilidade lá é feita dos REITs como se fossem as ações, que é assim que é realizado. E diferente aqui do Brasil, que a empresa paga 95% do seu fluxo de caixa, independente se teve resultado positivo. Se o imóvel teve alguma depreciação aqui no Brasil, a empresa vai continuar pagando o fluxo de caixa, que foi o que aconteceu com o caso do Max Renda. O fundo, o imóvel, ele teve uma depreciação no seu valor, o fundo passou a ter um prejuízo contábil, e por conta disso ele não poderia pagar dividendos, teria que ser pago em forma de amortização. E acabou que essa confusão toda deu um burburinho, uma zoada no mercado, mas a CVM retirou a ação, retirou o caso e voltou tudo ao normal. Mas enfim, então a forma contábil como funciona é um pouco diferente com relação aos REITs. E faz total sentido porque são empresas, não são fundos. Então eu diria que quando a gente vai investir em REITs, a gente está investindo no setor imobiliário americano. A gente vai comprar empresas que estão focadas em comprar imóveis lá fora. Então elas estão comprando imóveis para ganhar renda. Pode ser imóvel comercial, tem até REITs de antena, elas compram um terreno lá com antena e alugam. Então, enfim, tem de tudo que você imaginar no segmento imobiliário. E essas empresas têm essa grande diferença contábil e isso faz uma diferença no seu estudo do negócio. Porque o fundo imobiliário, gente, você tem uma previsibilidade. O fundo tem um prédio, aquele prédio é alugado por X e você tem aquela previsibilidade de retorno.
O fundo imobiliário, ele não está pensando em crescer, em tomar dívida, em fazer nada disso. Apesar de que o fundo imobiliário pode sim fazer dívidas, claro que de forma diferente de uma empresa. Já os REITs, eles são como as ações, são como empresas que estão focadas em crescimento. Então, por exemplo, tem um aluguel lá que vai render 6, 7% ao ano, esse REIT pode chegar, pegar um empréstimo ali no banco de 3% e comprar. E aí ele vai ter uma dívida. Então ele funciona como uma empresa, ele pega a dívida muito fácil e ele faz crescimento. Então, quando você analisa o REIT, você analisa também a possibilidade e o objetivo de crescimento do mesmo, que é totalmente diferente aqui dos fundos imobiliários aqui no Brasil, onde ficam os seus imóveis e tem aquela previsibilidade da administração do seu imóvel. Até a organização dos REITs são diferentes dos fundos. Ele tem uma organização de empresa, com presidente, com executivo, e já os fundos imobiliários é uma administração de fundo. Você vai ter o gestor, você vai ter o auditor, você vai ter o administrador, então até o quadro ali funciona de forma diferente. Então, quando a gente analisa o REIT, é possível que o REIT esteja crescendo. Ele tem 3 imóveis, ele quer comprar o quarto, quer comprar o quinto, tem um planejamento, tem objetivos, quer crescer. Então, ele pode tomar dívida para crescer, ele pode se valorizar bem mais, ele pode ter muito mais ativos do que tem hoje, que é bem diferente dos fundos imobiliários que ficam um pouco engessados. Então, quando a gente faz um investimento no REIT, a gente tem que estar pensando na sua possibilidade de crescimento. Porque provavelmente, não quer dizer que todos vão fazer isso, mas existe a possibilidade deles adquirirem novos imóveis e continuarem crescendo, assumir dívidas. Então é muito comum a gente ver os REITs totalmente endividados. Quando eu falo totalmente endividados, não leve para o lado ruim, não leve para o lado negativo. Existe muita dívida boa no mercado financeiro. Dívida boa que eu falo é aquela que você paga uma dívida e ganha muito mais de retorno, então está valendo a pena. Já os fundos imobiliários, poucos fundos imobiliários são endividados. Existem sim fundos endividados, muitos daqueles já vieram com a dívida do imóvel, ele adquiriu o imóvel com uma dívida e essa dívida já veio junto. Mas a estrutura é diferente, então o fundo imobiliário não está procurando crescer tanto quanto uma empresa que investe no segmento, no setor imobiliário. É como eu diria uma incorporadora, está sempre crescendo, querendo fazer alguma coisa, está querendo sempre se desenvolver nesse segmento. Então os REITs, eu diria que a gente tem que dar uma analisada um pouco como se fosse uma ação, ver as projeções, ver quais são os projetos, o que eles estão querendo crescer, como é que vai ser o desenvolvimento. Claro que com uma volatilidade menor que as ações, claro que com um segmento 100% focado no segmento imobiliário, claro que a ideia é sempre gerar renda, a ideia sempre é pagar resultados, porém a gente tem que analisar um pouquinho diferente quando fala aí de fundos imobiliários, os REITs. E é por essa razão que eu gosto tanto dos REITs, porque eu gosto dessa ideia do crescimento, eu gosto dessa ideia do desenvolvimento, de você ter uma empresa que tem o know-how, que ela sabe comprar imóveis bem, que ela sabe ganhar dinheiro naquele segmento, seja imóvel comercial, seja galpão logístico, seja antena, seja o que for, ela tem um know-how daquele segmento e ela sabe ver um bom negócio e continuar crescendo, continuar adquirindo ativos. Então os REITs têm uma curva de crescimento um pouquinho melhor do que o dos fundos imobiliários. Então, o dos fundos imobiliários também tem uma valorização, mas o foco maior vai ser no ganho dos dividendos, no potencial que ele pode gerar de retorno de dividendos. Já quando vai nos REITs, existe o potencial dos dividendos somado mais ao potencial de investimento e crescimento que aquele REIT pode ter naquele segmento onde ele trabalha. Então, espero que tenha ficado claro aqui um pouco das diferenças entre fundos imobiliários e os REITs. Eu acho que é uma excelente alternativa de diversificação para quem está buscando aí uma alternativa, quem já investe em fundos imobiliários, quer investir um pouco em ativos dolarizados, pode buscar os REITs. Para fazer isso, você pode abrir a conta em uma corretora que investe diretamente em ações americanas, e aí você lá vai ter acesso aos REITs, como se fosse uma ação qualquer, só botar o código, o ticker e comprar. E se você não quer ter esse trabalho, se você quer comprar as ações diretamente aqui da B3, diretamente aqui na nossa bolsa, você pode comprar um ETF. Aqui a gente tem um ETF ALUG11, onde é um ETF que 96% do seu patrimônio está aplicado em REITs americanos. Então, é muito legal esse ETF, vale a pena dar uma estudada, acompanhar nele. Quem tiver interesse em investir em REITs, pode fazer isso agora aqui da B3, basta abrir sua conta e colocar lá. E, lógico, se você quiser acompanhar o retorno de como estão os seus investimentos no exterior, os seus REITs ou qualquer outro investimento, claro que os REITs também estão aqui na plataforma do Kinvo, é só cadastrar na sua carteira. Bom, então é isso, pessoal.
Espero ter ajudado vocês a abrir um pouquinho a mente com relação a esse mercado, a essa possibilidade de investimento, que com essa popularização que a gente teve de investimento no exterior, se tornou muito fácil investir em REITs aqui no Brasil, que até a B3 já tem ETFs, que você pode aplicar diretamente, sem qualquer burocracia, com a maior facilidade do mundo. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Ficou alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Coloca aqui nos comentários que eu vou responder pessoalmente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.